Oi, gente. Eu não gosto de muitas apresentações e de vídeos que demoram para começar. E eu vou confessar para vocês que eu estou com muitos pensamentos e essa ideia de vídeo há um tempo, mas pasmem, não consegui um tempo para começar a gravar esse vídeo. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo há mais ou menos alguns minutos que eu cheguei no meu trabalho e eu tenho meia hora para pegar meu filho na escola. Então, vamos lá. Sem muita enrolação, porque eu também não gosto de vídeos que demoram muito para começar. Eu vou contar um pouco da minha história depois que eu virei mãe para vocês. Depois que eu virei mãe, eu tive que começar tudo do zero. Hoje eu moro no interior, em uma cidade pequena, mas eu morava em São Paulo. Quando eu engravidei, eu ainda morava lá e decidi ter o meu filho aqui no interior, porque a minha família é do interior. E lá em São Paulo eu não tinha nenhuma rede de apoio. Outra coisa, eu vou me maquiar enquanto eu converso com vocês, porque eu já tinha até esquecido, cabeça de mãe é assim. Então lá não tinha nenhuma rede de apoio e meus pais, eles moram aqui. Meu irmão, avó, tio, enfim. Então eu decidi que eu ia ter o meu bebê aqui. Lá era só eu e meu esposo. Eu vim. Meu esposo pegou férias na época que eu tive o bebê. E eu nunca fui muito de fazer perguntas. Tipo, sobre gravidez, parto, nada disso. Nunca fui. Sempre fui muito de deixar as coisas acontecerem. Não sei se isso é um ponto positivo ou negativo. Mas quando... depois que eu tive meu bebê, eu meio que vivi um pesadelo. Porque meu esposo veio nos primeiros dias, ficou com a gente na casa da minha mãe, mas ele teve que retornar por conta do trabalho. E eu fiquei aqui mais alguns dias e tive que voltar sozinha, de avião, com um bebê de 1 mês e poucos dias, com nenhuma experiência com criança. Mal sabia trocar uma fralda para um estado distante. Eu moro na Bahia, um estado distante. E meu esposo trabalhava todos os dias, até no fim de semana. Então, imagine, acho que eu voltei um pouco iludida com a maternidade, mesmo não sendo de fazer muitas perguntas, voltei um pouco iludida. Quando eu cheguei lá, eu me deparei uma espécie de pesadelo. Eu sempre fui uma mãe muito apaixonada pelo meu filho, mas era como se eu tivesse um pesadelo, porque a minha vida era só cuidar do meu filho. Meu esposo trabalhava no final de semana e eu não me via sendo outra coisa além de mãe. Eu não conseguia ser outra coisa. Mas não foi nada assim proposital, nada que eu determinei pra mim. As coisas foram acontecendo. E nesse tempo eu fui me anulando como esposa, como mulher, como tudo. Eu só conseguia ser mãe, eu só era mãe. Eu não conseguia ser outra coisa além de mãe. Eu fui me anulando, eu fui me esquecendo. Eu cheguei a um ponto de passar 3 meses com uma unha encravada e não procurar ajuda, porque não tinha com quem deixar meu filho. E na folga no meu esposo, a folga no meu esposo, eu não ia pegar o meu filho e deixar meu esposo com o nosso filho. Não era nada proposital, não era nada intencional, mas não é a folga dele, ele precisa descansar. E eu não precisava, né? Eu acho que é o que muitas mães passam, né? Enfim, eu fiquei 3 meses com uma unha encravada. E eu só consegui cuidar dessa unha quando eu não aguentava mais pisar no chão.
Meu bebê mamou até os 4 anos. E isso pra mim não é nada assim de... Meu Deus, eu sempre gostei de amamentar. Eu amava amamentar. Porém, nesse 1 ano e meio que eu vivi em São Paulo, eu acho que eu só era só como se fosse uma vaca leiteira. Eu só dava mama pro meu filho. Se ele chorasse, peito. Se ele sentisse qualquer coisinha, peito. Tudo era peito, 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 peito. Minha vida era só cuidar do meu filho, literalmente. Eu lembro que muitas vezes a minha vida era olhar para uma parede na frente enquanto meu filho dormia e eu ficava sentada na cama. Mas por que eu não saía para fazer as coisas de casa? Porque meu filho tinha um sono muito leve. Muito leve. Então, aquele descanso que eu tinha dele estar ali dormindo, eu tinha que preservar. Valentim, meu filho, ele tinha um sono muito leve e ele dormia muito tarde. Eu vivia exausta, eu vivia cansada. Então, quando eu conseguia fazer as coisas de casa, literalmente, quando eu conseguia finalizar as coisas de casa, banho, trocar fralda, ou fazer qualquer coisa, alimentar o bebê, eu não queria saber de cuidar de mim. Deus que me livre, eu queria descansar. Mas até o descanso gerava culpa. Até o descanso eu não me permitia descansar. Eu sentia que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu sentia que eu precisava estar ninando, que eu precisava estar faxinando. E eu juro, não foi assim proposital, não foi intencional e ninguém me ensinou que tem que ser assim. Eu fui indo com a maré. Eu achava que ser mãe era estar a todo momento em movimento, cuidando ou limpando. E nessa jornada eu me anulei, eu me esqueci. Então eu e meu esposo decidimos vir embora pro interior, que é onde a gente mora hoje, com 1 ano e meio mais ou menos do meu filho. A gente decidiu juntos. Não foi uma decisão fácil, porque a gente gostava muito de onde a gente morava. Não sei nem se eu posso passar rímel, porque talvez eu chore, né? Mas enfim. A gente gostava, mas pro bem do nosso filho, a gente achou que seria melhor, porque aqui teria rede de apoio, aqui seria melhor para ele estudar. E realmente lá seria muito difícil, eu ia ter que pôr ele numa creche. Eu não tinha nenhum vizinho assim para falar assim, fica aqui com ele rapidinho para mim ir ali, sabe? Acho que também por isso que eu me anulei muito. O que era fazer uma sobrancelha para mim? O que era fazer uma unha, um cabelo? Não sabia nem mais o que era isso. Para vocês terem uma noção, quando o meu filho tinha mais ou menos 1 ano e uns 2 meses, eu fui inventar de fazer um moreno iluminado no meu cabelo. Foi a primeira vez, depois de um bom ano, que eu inventei de fazer algo. Eu só sentia culpa enquanto eu estava no salão. Porque demora bastante. Nosso filho ficou com o pai e ele mamava. Então ele levou lá, eu não sabia ter aquele jogo de cintura, de deixar ele lá com as pessoas que estavam lá. Eu não queria incomodar as pessoas. Não era de propósito, sabe? Mas eu achava que era obrigação minha, só minha. Eu não sabia ter aquele jogo de cintura. Eu sei que no meio desse procedimento de fazer o cabelo, eu fui em casa pra amamentar meu filho. E depois eu retornei pra terminar o procedimento. Eu fui em casa com meu cabelo todo molhado. E eu só sentia culpa. Pra que eu inventei isso? Pra que eu inventei de fazer isso no cabelo? Pra que eu tô inventando isso? Era desse jeito. Daí,
a gente resolveu vir pra cá, né? Foi uma decisão, assim, que a gente tomou junto, mesmo sem querer. Mas não pense que foi fácil. Veio pra cá, pro interior, perto dos pais, tudo ok. Não foi. Aqui começou outro pesadelo. Eu e minha esposa, a gente começou aquele conflito de sair de uma cidade grande, vir pro interior, de achar que a gente não ia se adaptar. E aí veio novamente a culpa. Mesmo sendo a gente que tomou a decisão juntos, veio a culpa de decidirmos vir pra cá por conta do nosso filho. E eu achava que aquilo era culpa minha, que era só responsabilidade minha. E mais uma vez eu me vi sendo perseguida pela velha culpa que a maioria das mães sentem, né? Bom, nesse trajeto todo, eu passei pelos desafios de mãe que no decorrer dos vídeos que vocês irão me acompanhar aqui, que eu pretendo compartilhar e desabafar com vocês e ouvir vocês também, eu decidi fazer faculdade. O Valentim, ele tava mais ou menos com 1 ano e 8 meses, ele não tinha 2 anos ainda. E Deus colocou assim um cartaz na minha frente onde tinha a faculdade que eu tinha me inscrito em São Paulo e eu tive que cancelar. Foi logo quando eu engravidei dele. E eu decidi me inscrever. Minha mãe falou: se inscreve que eu ajudo você. Eu fico com ele quando seu esposo não puder ficar, pra você estudar. E foi quando eu, com muito medo, eu resolvi me inscrever na faculdade, né? Hoje eu sou formada em estética e cosmética. E aí o Valentim, ele só dormia comigo, gente. E a faculdade era presencial toda noite. Quando eu descia do ônibus, que eu chegava aqui na rua, eu já ouvia os gritos dele. Então, quando eu chegava em casa, era aquele caos, porque ele tava chorando muito. E não parou por aí, né? Só o desafio dele gritar e chorar até eu chegar. Eu lembro que eu estudava depois da meia-noite, que era quando ele dormia. Ele dormia, meia-noite eu levantava da cama, né? Deixava ele e eu ia estudar, né? Para as disciplinas, para as provas. Eu ia deitar 2 horas da manhã e, pasmem, eu dormia 20 minutos, porque ele acordava novamente. Ele teve no primeiro semestre, não sei se vocês sabem, se vocês mães já passaram por isso, terror noturno. Que é quando a criança ela acorda na noite, às vezes ela nem abre os olhos, ela grita, ela chora, ela bate, ela esperneia. E eu estava exausta, cansada. E eu pensava todos os dias, pra que eu fui inventar? Tô louca. Então eu pensei em trancar a faculdade, primeiro semestre. Daí então nós levamos Valentim a um pediatra e lá que a gente descobriu que ele estava tendo terror noturno, que podia ser excesso de telas e tudo mais. Aí fizemos alguns reajustes, conversei com meus pais e eles falaram: não desiste, vamos tentar mais uma vez. E aí consegui. Chorei muito, eu achei que ia trancar a faculdade, mas não tranquei, conseguimos. Passamos por essa etapa dos 2 anos, depois veio a adaptação na escola, mas eu ainda assim sentia muita culpa. A culpa de deixar meu filho com os meus pais. Eu tinha que sair escondido, porque... Eu tinha que sair escondido porque ele chorava muito. Ele só queria ficar comigo, ele era muito apegado a mim, ainda é. Graças a Deus por isso. Eu tinha que sair escondido e eu tinha que secar, assim, minhas lágrimas antes de entrar no ônibus da faculdade. E muitas vezes eu passei mal antes de entrar na sala, porque eu estudava meia-noite, deitava 2 horas,
Ele acordava umas 2h20, 2h25, eu ficava com ele, sacudindo ele, ninando ele pra ele dormir. Diogo também tinha que acordar muito cedo. E vinha outras coisas, não só como a maternidade, como lidar no relacionamento com tudo isso, com toda essa transformação e essa mudança minha, que eu ainda não entendia o que é que tava... Eu achava que eu estava em outro planeta, né? Eu ainda não entendi o que é que estava acontecendo, qual era a minha missão, o que é que eu tinha que fazer ali. E tinha dias de passar mal antes de entrar na sala, porque eu não descansava, porque eu tinha que acordar cedo, porque eu tinha que cuidar da casa, porque eu tinha que cuidar dele, porque eu tinha que estudar, porque eu precisava estudar para passar, porque a minha meta era passar direto e graças a Deus eu passei direto em todas as disciplinas. Hoje eu sou formada, mas foi um caminho que hoje eu sei que foi Deus o meu pilar principal. Meus pais, minha família, meu esposo, meu irmão, todo mundo me ajudou. Mas muitas das vezes eu sentia culpa de deixar ele com alguém. Mas não era uma culpa assim de, eles não vão cuidar bem do meu filho. Era aquela culpa que eu sentia lá quando eu morava em São Paulo, de que a responsabilidade era só minha. De que eu estava incomodando os outros. E foi aí que minha mãe, que foi um anjo na minha vida, que ela falou que eu precisava de ajuda. E aí ela marcou a terapia pra mim. E eu comecei a fazer terapia e me ajudou muito a me reencontrar, tentar me reencontrar aos pouquinhos como mulher. Que pra ser uma boa mãe eu preciso estar bem, pra ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga. Mas eu fui me reencontrando aos poucos. Eu fui tendo paciência comigo, bem devagar mesmo. E eu estou ainda me reconstruindo. Eu ainda estou me encontrando. E às vezes não é só você que tá passando por isso. Não pense que é só você. Às vezes a gente acha que é só a gente, que é só com a gente. Que não se reconhecer mais é só com a gente. Que sentir culpa não é só com a gente. Que a gente não tá fazendo um bom trabalho como mãe. Mas pode ter certeza que não é só você. Espero que você encontre aqui uma amiga. E eu também quero encontrar em você. Que você compartilhe comigo os desabafos desse desafio que é a maternidade. E é isso.